E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é WBill, sou professor de Biologia da equipe do WR. E aí, tudo tranquilo? Tá estudando aí para a prova? Isso aí, hein? Logo, logo vem a prova e nós vamos arrebentar nessa prova. Vamos acertar todas as 15 questões de Biologia, beleza? É só aplicar aquilo que você estudou o ano todo. Então, para isso, concentração, foco, né? Lê bastante com atenção as questões, vê os distratores e, claro, lê o comando. Agora, eu vou passar para vocês uma ideia de algumas questões recorrentes na prova de Biologia do Enem. Vamos falar de 3 assuntos. E o primeiro assunto que a gente vai tocar aqui é o que você está vendo aqui, ó, célula, certo? Então, vamos lembrar de alguns assuntos. Primeiro, uma questão sempre cobrada em biologia celular é o dogma central da biologia. O que vem a ser o dogma central da biologia? Envolve o seguinte, tem o DNA, esse DNA ele pode tanto participar de uma duplicação semiconservativa, lembra lá de mitose, de meiose, quando a célula vai dividir? Antes da célula dividir, o que tem que acontecer com o material genético? Tem que duplicar, certo? Então a gente chama de replicação semiconservativa do DNA. Então tá aqui, ó, o DNA está replicando, correto? Agora tem também quando envolve a síntese proteica. No caso da síntese proteica, você tem que lembrar sempre de uma coisa. Existem 2 eventos na síntese proteica, são eles. Primeiro, temos aqui o DNA, beleza? O DNA está cheio de genes. Esses genes, eles codificam as nossas características. Para que ocorrer a codificação dessa característica, tem que ocorrer a transcrição. Então, o que vem a ser a transcrição? A transcrição é quando o DNA serve de molde para formar o RNA. Tranquilo? Esse RNA é o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, em algumas células, nós teremos no gene algumas sequências no gene que a gente chama de exons e introns. O que é o exon e o que vem a ser o intron? O exon é aquela parte do DNA que vai codificar a proteína, enquanto que o intron é aquela parte, é o intruso, é aquela parte que nós vamos ter que retirar antes de ocorrer a tradução no citoplasma, certo? E esse processo nós chamamos de splicing. Então o que vem a ser o splicing ou maturação? É a retirada dos introns com a permanência apenas dos exons. Estes exons presentes no RNA mensageiro, certo? No RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo, vai para o citoplasma, vai encontrar com uma organela chamada ribossomo e ali então vai ocorrer a tradução. O que vem a ser a tradução? É a leitura do RNA mensageiro no sentido 5 linha, 3 linha, formando então uma proteína, certo? Lembrando, proteína é feito de aminoácidos que ligam por ligações peptídicas e que mantém a configuração espacial. Lembra, estrutura primária, secundária, terciária, certo? Ela vai ter uma configuração que vai ter uma função. Esse processo aqui, então, é a tradução. Então, não esquece, ó, liga lá, ó, presta atenção. Quando for a transcrição acontece no núcleo e a tradução acontece no citoplasma, tranquilo? Outra coisa, os genes, eles codificam as nossas características. Esses genes, nós temos, pensa numa célula, qualquer célula do seu corpo, que é uma célula diploide, que ela é 2N, ela tem todo o material genético, tem todos os genes, certo? Agora, o que acontece? Nem todos os genes manifestam em todas as células. Tem aquele gene que manifesta na célula do fígado, que manifesta no neurônio, que manifesta na célula do pâncreas, certo? E esse controle é outra questão recorrente no Enem, que cobram muito. Lembra desse nome aqui, ó, epigenética. Então, o que vem a ser a epigenética? A epigenética é um estudo da expressão do gene, tá? Então, o que acontece? Aquele gene que vai produzir um determinado hormônio, a insulina. Aonde que aquele gene tem que estar ativo? Ele tem que estar ativo na célula do pâncreas, na célula beta, para produzir insulina, para ajudar a corrigir a glicose. Só que o que acontece? Nesse caso, tem o gene da insulina também está presente lá no neurônio. Só que lá no neurônio, o que acontece? Ele vai estar numa região do material genético que nós falamos que está na região inativa. Que o nosso DNA, ele fica compactado em proteínas chamadas histonas. Essas histonas podem estar mais próximas ou mais afastadas na compactação do DNA. Quando está mais condensado, mais compactado, o que acontece? Esses genes estão inativos, então ali não tem transcrição e nem a tradução. Já nas regiões em que está mais frouxo, que a gente chama de eucromatina, nessas regiões o material genético está ativo. Então, observa o seguinte, o controle da expressão genética envolve a condensação do DNA. Então, se o DNA estiver muito condensado, os genes estão inativos. A gente chama de heterocromatina. Se tiver frouxo, eucromatina e os genes estão ativos. Então, é um controle. Então, quer dizer, a insulina lá no neurônio, o gene da insulina, ela vai estar na região da heterocromatina, está inativo. Já na região da célula beta do pâncreas, vai estar na região da eucromatina e estão ativos, certinho? Então, lembra de epigenética. Uma questão que apareceu recentemente no Enem,
Estava lá, tinha o desenho, a figura na célula, lá na prova, em que tinha células que tinha vários formatos. Ó, tem célula no formato de estrela, que é o neurônio, no formato linear, triangular. O que se deve? A célula, todas essas células surgiram de uma mesma célula. Por que tem formatos diferentes? Porque nesse caso teve uma expressão gênica diferente, ou seja, epigenética. Tranquilo? Outra coisa também recorrente, fique esperto, ó, muito esperto. Sempre tem uma questãozinha de biologia molecular, de engenharia genética. Então eu coloquei aqui, ó, 4 tópicos que você tem que dar uma recordada ainda hoje, ó, antes da prova, dá uma recordada, ó. DNA recombinante é uma delas, tá? Esse DNA recombinante, aquela questão clássica, 2015, caiu da insulina, em que falava, fez a técnica de DNA recombinante, em que fez a transferência do gene humano para uma bactéria, e essa bactéria passou a produzir insulina, e com isso ajudou a corrigir, por exemplo, o erro para quem tem diabetes mellitus. Então, DNA recombinante. Outra técnica, PCR. Essa aqui do PCR é aquela que vai ampliar a quantidade de material genético. Quem sabe uma questãozinha, vamos imaginar que a questão 76 da prova azul, que o gabarito vai ser letra D, certo? Então, presta atenção, ó. Imagine que teve um acidente de carro em que a família foi toda carbonizada e eu queria fazer o teste de DNA daquela família para descobrir o parentesco. Só que a quantidade de material genético que tem é pequena. Então, o que eu vou fazer? Uma técnica. Eu vou fazer o PCR. Eu vou colocar aquele resquício de DNA que eu tenho lá, que eu encontrei lá nos corpos carbonizados, vou fazer a técnica de PCR, vou aumentar a quantidade de DNA naquela matéria, né, naquele material, e com isso eu consigo fazer o teste de paternidade, certo? Então, o PCR, dá uma recordada aí. O outro é justamente o teste de paternidade, que é chamado de eletroforese de DNA, aquela corrida no gel, aonde vai surgir as barrinhas, e essas barrinhas, então, vão indicar o parentesco, se o menino realmente é filho daquele indivíduo, certinho? Então, dá uma recordada. E o outro é o transgênico, organismos geneticamente modificados, ou seja, você tem aquela transferência de material genético entre indivíduos de espécies diferentes, aonde, por exemplo, pega o gene lá da vitamina A da cenoura e transfiro para uma bactéria. Pronto, a bactéria agora passa a produzir vitamina A, ou seja, a bactéria é um organismo transgênico, certinho? Agora, fique esperto, hein? Às vezes, ocorre a transferência entre genes da mesma espécie. Se é da mesma espécie, eu vou chamar também apenas de organismo geneticamente modificado ou cisgênico, certinho? Então, estes são alguns assuntos importantíssimos que podem cair na prova. Pessoal, e lembrando mais uma coisa, é recorrente também nas questões do Enem cair programa de saúde. Então, eu vou lembrar com vocês aqui algumas questões que com certeza podem aparecer na sua prova domingo. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que lembrar das verminoses. Então, são 6 verminoses que você vai dar uma recordada. Então, ó, pega aí agora o seu caderno, anota aí e dá uma recordada de hoje até sábado à meia-noite. Então, pega firme aí, ó. Pega lá, de verminose, você vai pegar, de plateuminto, você vai pegar 2, esquistossomose, teníase e cistercose, certo? Vai pegar também de nemateuminto, 4 importantes, são elas, ascaridias, ancilostomose, elefantíase, que é a Wuchereria bancroft, e também vai pegar a oxiurose, que é o enteróbios vermiculares, certinho? Então, são essas 6 verminoses. Aí você vai pegar de protozoário. Quais de protozoário? Importantíssimo, malária e também chagas. Agora, malária e chagas, vocês têm que saber o ciclo. Então, pega o ciclo, lembra lá do mosquito anófelis que vai entrar, vai fazer a reprodução assexuada na gente, sexuada no mosquito. Isso aí tem que saber, já caiu o Enem em 2016, então fique esperto. E outra também das chagas. Pega as chagas, dá uma estudadinha lá no Trypanosoma cruzi, nas etapas tripomastigota, amastigota, epimastigota, dá uma recordadinha, certo? Além disso, quais mais de protozoário? Você tem amebisas, giardias e balantidias, que são aquelas por água e alimentos contaminados. Também tem a tricomoníase, que é uma DST, né? E também a leishmaniose. E além da leishmaniose, toxoplasmose do gato, o problema da grávida que pode dar malformação congênita. Além disso, vamos lembrar das principais DSTs. Então vamos lá, DSTs importantes. Você tem de bactéria sífilis, gonorreia e cancro mole. Agora, a sífilis, dá uma estudadinha um pouquinho, dá uma lida um pouco mais aprofundada, né? Sabemos hoje que a sífilis, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ela é uma doença que tem superbactérias, então já não tem mais antibiótico para controlar. Então dá uma lidinha mais sobre sífilis, certo? E além dessas 3, sífilis, gonorreia e cancro mole, tem as 4 que são de H de vírus. Então vamos lá, H de HIV, HPV, herpes e hepatite B e hepatite C. E aí sobraram 2, uma delas é a cândida, que é um fungo, e, claro, a tricomonas vaginalis, que é um protozoário. Certinho? Então peguem essas, dê uma recordada no ciclo, profilaxia, forma de contaminação, que sempre aparecem essas coisinhas na prova, ok? Então, ó, pega firme, estuda bastante aí, dá uma recordadinha agora nessas últimas horas que antecede a prova, acredita em você, vai dar certinho. Um abraço!
Ó, pessoal, mais uma dica. Não se esqueçam de se inscrever no canal, certo? E claro, de curtir e compartilhar, beleza? Um abraço e boa prova!